Realidade ou ficção? Será que dentre centenas de vídeos de captura de lobisomem, existe algum que seja real? Você ou seu vizinho já teve o azar de cruzar o caminho dessa criatura sobrenatural, mas não teve a oportunidade de filmá-lo? Então confiram comigo os 8 supostos vídeos de lobisomens capturados pelo mundo. Eu sou Fael e este é o seu canal Desvendando o Sobrenatural. Não esqueça de se inscreverem no canal e deixar o seu like nos vídeos. E agora, vamos ao relato. Condução coercitiva. Acerca do caso do possível assassinato do ex-policial e foragido da polícia. Eu julgava que tudo que falavam sobre ele era mentira, ou pelo menos uma lenda do departamento de polícia da cidade. Mas nessa noite eu fui surpreendido com algo que jamais imaginaria. Para que conste nos autos, o meu nome é Hilton Bezerra Filho, soldado, membro da Polícia Militar, há cerca de 3 anos, solteiro de 27 anos, sem antecedentes criminais, conduta honesta e respeitosa, cristão e tudo que vou falar nessa audiência é verdade. Testifico para que seja deixado claro em autos do processo que estou em plenas faculdades mentais e não sofro de nenhum transtorno mental ou desordem psicológica, como esclarecido no exame de admissão da corporação. Nesta terça-feira, no dia 9 de fevereiro de 2016, eu e o soldado Miranda estávamos na patrulha nos bairros periféricos da cidade, na zona mais afastada do centro. A noite era calma e tranquila, sem muitas ocorrências, era basicamente uma noite como todas as outras. Ao chegarmos no bairro Chapada Nova, próximo à serra que circundam a cidade, nos deparamos com alguns homens de cultura cigana que caminhavam em direção ao seu acampamento em algo que parecia ser uma procissão. E como o bairro é bastante violento, nós decidimos fazer uma pequena escolta. Informamos a central e seguimos aqueles homens. Eles estavam em um rito meio estranho, o qual não nos interessávamos em descobrir do que se tratava. Os acompanhamos até a entrada do acampamento, onde fomos orientados pelo tenente Barreto a não entrar e nem interagir mais do que o necessário, por conta da má repercussão que os ciganos receberam após um incidente com um policial que abandonou a corporação e cometeu atos inomeáveis no ano de 2014. Depois disso, fomos orientados pelo tenente que assumiu o departamento de polícia a não interagirmos com o povo cigano, para evitar que as outras pessoas da cidade atribuíssem à corporação uma religião ao credo religioso. Bem, após essa patrulha, seguimos para o centro da cidade, e lá recebemos uma denúncia de uma possível briga. Nos dirigimos para o local da ocorrência. A ocorrência era na rodoviária da cidade. Um homem dizia que um pedinte havia apanhado as suas coisas, e ao tentar retirar as coisas da sua mão, o mesmo foi agredido. Ao chegar na rodoviária, o que vimos foi no mínimo estranho. Encontramos um senhor de aparentemente uns 30 ou 40 anos de idade, forte e de estatura mediana, maltrapilho com algumas mochilas. Ele tinha olhos escuros e muitos pelos. Os seus joelhos e cotovelos estavam machucados. Eram pequenos arranhões e algumas feridas que demonstravam que os ferimentos eram leves e pareciam ser recentes. Meu parceiro, o soldado Miranda, já chegou sacando a pistola de uma distância segura
e mandando os dois levantarem as mãos, encostarem na parede e ficarem quietos. Foram também orientados por mim a responder somente o necessário, e o descumprimento dessas ordens acarretaria em prisão e mais problemas, e assim o fizeram. O pedinte estava sempre de cabeça baixa e falando bem baixo. Falamos primeiro com o pedinte, enquanto vários curiosos nos circundavam assistindo à abordagem. Senhor, qual o seu nome? De onde o senhor é? O senhor se lembra ou consegue me dizer? Perguntei enquanto apalpava o homem em busca de armas de fogo ou armas brancas ou drogas, como é de costume. Sou de São Paulo, senhor. Tenho documentos não. Só quero poder ir embora, caçar um lugar para passar a noite e seguir o meu caminho. O homem respondia sem olhar na minha face. Ele parecia nervoso e com medo de alguma coisa. As suas mãos suavam e ele parecia procurar algo. Enquanto isso, o soldado Miranda apalpava o outro senhor e o questionava sobre o que havia acontecido. E o mesmo respondia. Senhor, esse homem me pediu carona na altura da BR. Ele queria ir para São Paulo. Quando eu cheguei nessa cidade, ele ficou agitado e me pediu para que fôssemos embora logo. Ele me ameaçou de morte e apanhou algumas comidas que eu carregava para a viagem. Na primeira oportunidade, eu peguei ele de porrada ali na rua de baixo. Aí ele correu para cá e começamos a brigar. Eu só quero as minhas coisas e ele pode ir embora. Eu não vou nem assinar um BO. Eu só quero seguir viagem, só isso. O soldado Miranda me passou a situação e tanto eu como ele optamos por devolver as coisas do caminhoneiro que estava ali e levar o pedinte para algum albergue e no dia seguinte apresentá-lo à assistência social para que as devidas medidas fossem tomadas. Então logo fomos em direção ao pedinte para algemá-lo. E tamanha foi a minha surpresa quando tentamos algemar o pedinte para sua própria segurança e dos demais do local. O mesmo me agarrou pelo braço e me atirou longe. Quando o soldado Miranda sacou a sua pistola para dar voz de prisão, já era incrivelmente tarde. O homem já havia saído correndo, numa velocidade exuberantemente alta, de modo que só a sua silhueta se via ao longe. O homem deveria ser algum tipo de atleta renegado que havia caído no mundo das drogas. Mesmo assim, como o homem havia largado as coisas, o caminhoneiro não testemunharia e tampouco faria um BO. Decidimos apenas emitir um alerta na frequência da rádio da PM e esperar até que um dia pegassem o homem para esclarecer toda essa confusão. Averiguamos as suas coisas atrás de drogas, armas ou algo ilícito, mas nada encontramos. No entanto, algo me chamou a atenção. O homem tinha uma medalha de São Bento numa caixinha junto a um distintivo, cuja numeração era 37.01.201-07. Este número me era familiar, mas eu não o reconheci. Levamos as suas coisas para a delegacia e fomos preencher as papeladas desse ocorrido. E então, próximo ao departamento de polícia, ouvimos algo estranho. Era um barulho de urro misturado a um som de grunhidos, como um de porco. Assim que entramos, olhamos todas as janelas e câmeras de segurança do departamento de polícia, e nenhum animal foi avistado, seja porco ou cachorro. Deixamos passar, por conta de que a localização do departamento era próximo a uma pequena parte da mata do parque florestal, e era comum animais andarem próximos ao departamento, por curiosidade. E assim, a noite se esticou por horas, e de hora em hora ouvimos esse urro. Até que por volta de 4 da madrugada, algo derrubou várias latas de lixo que ficava na frente do departamento. Olhamos nas câmeras de segurança e vimos algo parecido com um urso ou com um cachorro, exageradamente grande. Mas como as câmeras eram de marcas duvidosas e o animal havia passado muito rápido, nós não poderíamos afirmar nada. E assim, a nossa noite acabou. Todos os fatos decorridos nessa noite soaram estranho, e não demorou muito para os boatos correrem à cidade. O povo falava inclusive nas redes sociais que o lobisomem estava de volta. A paranoia havia se instaurado. Comércios e casas de show fechadas durante a noite. Estabelecimentos públicos estavam contratando segurança extra. Bastou um dia e um homem estranho
para tudo isso vir à tona. Ao amanhecer e chegar outros soldados para a troca de turno, percebemos que até os policiais que trabalhavam de dia estavam meio diferentes. E eu e o meu parceiro fizemos somente mais alguns registros e fomos para casa. Fomos a pé mesmo. Nossa casa era ali perto e o meu parceiro morava comigo. Então fomos conversando sobre o assunto da noite passada. Miranda, você acha que isso de lobisomem é sério? Não é que eu não acredite, mas vamos e convenhamos que não é uma coisa muito simples de acontecer, né? Eu perguntava, olhando nossas sombras andando pela calçada. O sono e o cansaço cortejavam a minha mente, e a imaginação estava a mil. Cara, eu vou te dizer, eu não faço ideia. Quer dizer, acho que não é uma coisa que aconteça com todo mundo, mas deve existir algo do tipo sim. Assim, eu não acredito que o sétimo filho e tudo mais isso possa ser um lobisomem. Mas acredito que o mal toma muitas formas e pode sim ter a forma desse bicho. Enfim, essa era a nossa conversa, e como a nossa casa era perto da delegacia, a gente logo chegou em casa. Entramos e fechamos a porta. Tomei um banho e fui dormir. Acordamos por volta de 2 horas da tarde e fizemos algo para comer. E fomos nos sentar na sala para comer e ver algum programa na TV. Quando nos sentamos na sala, alguém bateu à porta. Batidas fortes e aparentemente furiosa. Miranda apanhou o revólver na gaveta do mesiano da sala e se dirigiu para a porta da sala. Entretanto, ao abrir a porta, não vimos nenhuma pessoa. Porém, havia uma cesta bem adornada no chão e que chamava muita atenção. Ele apanhou a cesta e a trouxe para dentro. Na cesta havia alguns recortes de jornal e 2 medalhas de cruzes cruzadas feitas de prata trabalhada à mão. E os recortes de jornal diziam: policial sobrevivente do incidente 30 dias atrás foge da audiência coercitiva, deixando vás incógnitas. Quem atirou no poste da igreja evangélica no ônibus na noite em questão? Quem trucidou os homens de origem cigana? Seria uma chacina com vias religiosas? Qual a ligação dos acontecidos na noite com a possível ocorrência com o local por desentendimento? Todas essas perguntas se perderam junto com a localização do policial. Caso tenha informações sobre o mesmo, ligue em 190 e informe. Disse a ele que isso fazia parte das paranoias da população e que era só não darmos atenção a ela. E tudo isso passaria. Deveríamos deixar isso de mão e cuidar de nossos afazeres, pois logo logo chegaria o nosso turno e tínhamos muito mais do que fazer. Ele assentiu com a cabeça e colocou tudo na cesta novamente e a deixou em cima da mesa. Limpamos a nossa casa e demos de comer para o cachorro e assistimos um filme no fim da tarde. Logo por volta de 5h45 da tarde, nos preparamos para voltar ao trabalho. Quando saímos e viramos a esquina da casa, demos de cara com um homem de pé, num semáforo próximo à nossa casa. Ele nos acompanhava com os olhos e parecia nos marcar. O homem era um tanto estranho, roupas meio desgastadas, mas bem conservadas. Não era um maltrapilho, mas as suas vestes eram de certa forma velhas. Ele atravessou para o lado da calçada onde estávamos e nos acompanhou até a frente do departamento de polícia. Chegando lá, ele passou por nós e disse: Vocês deveriam usar as medalhas. Pode ser que funcionem. Protejam vocês. Ao virarmos para o procurar, ele já estava dobrando a esquina. Eu fiz menção de correr para pegá-lo, e antes mesmo de dar um passo, o Miranda segurou o meu braço e disse que era apenas um louco que poderia ter visto quem entregou aquelas coisas. E que, como eu mesmo havia dito, era apenas paranoia do povo da cidade de Coldre, e destravei a minha pistola. E assim, o Miranda também fez. E seguimos em direção às pessoas na casa. Vimos de longe o homem que havia nos falado sobre as medalhas mais cedo, e fomos ao seu encontro. Ele parecia estar nos esperando. Nos acolheu com um semblante sério e muito misterioso, entretanto, bem acolhedor. Boa noite, senhor. Eu sou o soldado Lúcio Filho. Esse que me acompanha é o soldado Felipe Miranda. Somos do 86º Departamento de Polícia. Recebemos um chamado de possível desordem para essa casa.
O senhor sabe me informar o que está havendo e quem são os solicitantes? Falei enquanto colocava a mão no coldre segurando a pistola, para um eventual saque rápido. Boa noite, policiais. Eu sou o Damião. Sou o líder religioso dos ciganos que estão acampando próximo às matas da região. Acredito que o senhor saiba do que estou falando, mas a respeito do solicitante, fui eu que acionei a polícia. Queria que os senhores viessem aqui para conversarmos. Ele dizia, me olhando nos olhos. Então Miranda lhe tomou a palavra. Senhor, bastava o senhor ir ao nosso encontro ou marcar uma visita. Ligando assim, o senhor prejudica as operações do batalhão de polícia. Mas, já que estamos aqui, pode dizer do que se trata. Senhores, nós, ciganos, não fazemos esse tipo de movimento que vocês estão vendo. Isso de sentar e rezar em casas e lugares que não é característico de nossa cultura, não fazemos. Somos homens e mulheres livres, mas a nossa cultura é algo estritamente pessoal e não nos expomos assim. As pessoas que estão aqui por medo e não por conta de uma espécie de culto religioso ou coisa assim. Nessa casa, há mais ou menos 2 anos, ocorreu um evento macabro que marcou esse lugar. A energia aqui é pesada e macabra, e as pessoas vêm aqui para rezar, pedir providência de suas respectivas divindades. O que fazemos é apenas ajudar. Cortei o senhor dizendo: Senhor Damião, o senhor não espera que eu acredite naquela conversa de lobisomem e do policial maluco homicida que trucidou a família toda, certo? Lamento, mas o senhor está nos fazendo perder tempo com essas suas crenças. Não temos interesse em entrar, ou seja lá qual for o motivo para o senhor nos chamar aqui. Boa noite e passe bem. Me levantei e apanhei o Miranda pelo braço, praticamente o arrastando de volta à viatura. Quando estávamos entrando na viatura, o mesmo homem veio ao nosso encontro e se reclinou próximo ao vidro do carro. Entendo que os senhores não acreditam nessas coisas, mas investiguem. Acredito que esse mal está de volta à cidade. Temos que detê-lo. Devo isso aos meus ancestrais. Procure pelos sobreviventes do que vocês chamam de chacina e tirem as suas conclusões. Eu olhei para o homem enquanto ele olhava para o Miranda. Acredito que ele percebeu o quanto Felipe estava balançado e queria utilizar isso contra nós. Mas logo eu deixei claro para ele que de maneira alguma ele teria a ajuda da polícia numa caçada vingativa contra uma criatura sobrenatural. E que se eu soubesse de algum envolvimento dele em machucar quaisquer pessoa que seja, ele seria preso por um bom tempo. Liguei a viatura e saí em direção ao departamento. Durante o caminho, eu tive uma sensação constante de ser observado por algo ou alguém. Olhava para as casas e as matas, mas não via nada. Um silêncio aterrador tomava de conta do ambiente. E neste momento, o Felipe puxou o assunto. Lúcio, esse rapaz pode estar delirando, mas até onde sabemos, tem um morador de rua com o distintivo da polícia da região. De duas uma. Ou aquele andarilho é um louco que achou esse distintivo em algum lugar, ou ele é o policial louco que está aqui para terminar o que começou. E como o rapaz disse, tem sobreviventes. Não vale a pena checar? Eu parei o carro no meio da rua próximo a uma pequena capela. Segurei firme o volante com as 2 mãos e respondi. Felipe, não tem cabimento. Primeiro, os sobreviventes são uma moça que parece não falar nada com nada e dá vazão a essa história de lobisomem. E um bebê que hoje tem 2 anos de idade e nem ligação consanguínea com o policial eles têm. Felipe coçou a cabeça e em seguida baixou o vidro da viatura e completou. Existem casos de pessoas que passam por situações de extremo estresse, que parece criar um tipo de paranoia e essas coisas. Mas, mesmo assim, ele deve saber algo sobre o caso. Um nome, pelo menos, algo assim. Nós entramos nesse emprego para fazer as coisas certas, lembra? Fazer tudo mudar. Não podemos deixar um homem matar outro por conta de uma fábula de lobisomem. Esse é o nosso dever. Você lembra do juramento que fez? Você lembra do que me prometeu? Um trovão cortou. Sim, eu estava muito, mas muito mesmo desconfortável. E decidi vir para a minha sala. Assim que cheguei, encontrei na mesa o distintivo e decidi fazer uma pesquisa simples. Coloquei o número de registro do distintivo no banco de dados da Polícia Militar
e o que encontrei foi um tanto estranho. Dizia o seguinte: pesquisa por número de registro 37.0.1.201-07, origem do registro, Polícia Militar, data de emissão 00, corporação inexistente, graduação inexistente, último acesso 20 de maio de 2014, modificado 20 de maio de 2014, pertencente a inexistente. Aparentemente, alguém havia apagado os registros da base de dados, mas eu decidi aprofundar um pouco mais a pesquisa e coloquei o número de registro na pesquisa por armamento de membros da corporação, e lá encontrei algo muito interessante. Pesquisa por arma de fogo, número de registro do portador CPFR-CRRF 37.0.1.201-07, armamento indexado, ST Rubens Souza Carvalho. Arma de fogo registrada, pistola Glock 9mm. Arma de fogo registrada, escopeta Taurus calibre 12. Arma de fogo registrada, revólver Taurus calibre 38 de uso pessoa. Vendo estes registros, decidi procurar por incidentes nos quais alguma arma de fogo foi usada. E neste registro constava que o revólver de calibre 38 havia sido encontrado numa cena de crime em maio de 2014, quando um desconhecido havia invadido o departamento de polícia. Entretanto, nada do departamento havia sido roubado. Neste momento, eu entendi o que havia acontecido. Chamei o Miranda para que ele comprovasse o que estávamos vendo. Chegamos à conclusão que o invasor que invadiu o departamento de polícia, sem dúvida, era o policial homicida, e que ele havia apagado os seus vestígios. Imprimi os registros e mandei para a procuradoria. Enquanto aguardávamos as respostas da procuradoria, eu decidi pesquisar pelo caso do policial louco. Encontrei alguns nomes de vítimas, inclusive uma ficha do Programa de Proteção de Testemunhas. Lá constava o endereço, bem como o novo nome das vítimas da chacina. Enquanto lia, decidi me reclinar na janela para ler. Enquanto eu folheava os arquivos, eu notei algo em comum, como a presença de mais de um DNA de espécies diferentes nas cenas do crime envolvendo toda aquela confusão. Era como se tivessem dezenas de cachorros na cena do crime e tivessem contaminado a cena. Entretanto, os laudos eram inconclusivos. Não eram claros e não conseguiam determinar a origem desses DNAs de cachorros na cena do crime. Alguns pareciam com o de cachorro, e outros eram mais rústicos, como de lobos e outros de humanos. Era tudo muito absurdo, e quase chegando nas 4 horas da madrugada, ouviu-se um uivo estridente, alto e próximo ao departamento. Os cães grunhiam de medo, parecia que estavam apanhando, e não sabiam o que fazer, mas eu não poderia deixar os cães serem feridos. Então apanhei uma das escopetas do armário e, correndo em direção à porta, pedi a Miranda que me desse cobertura. Como ele era certificado para portar fuzil, ele ficou na porta, com o fuzil FN FAL 762, que havíamos apreendido numa operação numa boca de fumo dias atrás. Entretanto, não achamos nada, somente os cães morrendo de medo, encolhidos e juntos num canto do canil. Quando me virei para voltar, eu vi o Miranda mirando fixo para um ponto na mata. Ele fazia sinal com a mão, para que eu me apressasse. Ele estava com os olhos fixos e arregalado num ponto, mas de onde eu estava, eu não via nada. Até que subi para a porta, e me posicionei atrás dele. Eu olhei na direção em que ele mirava, e a cerca de 200 metros, na direção em que ele mirava, eu vi um par de olhos vermelhos, brilhantes, que pareciam queimar como as brasas do inferno. Entretanto, a chuva nos impedia de discernir que animal era aquele, mas aparentemente o animal se pôs de pé e uivou. O uivo era tão alto e grave que os cães voltaram a se agitar. Era aterrador. Puxei Felipe pelo casaco e tranquei a porta. Quando me aproximei para ver o que estava acontecendo, eu não vi mais a criatura.
Me sentei em uma das cadeiras, segurando a arma destravada. Não tocamos mais naquele assunto, mas sabíamos que o que tínhamos visto era algo inexplicável, algo sobrenatural, pois na região não tinha felinos grandes, tampouco felinos de olhos vermelhos. E mesmo assim, felinos não uivam. Entretanto, não dava para explicar que um lobisomem circundava o departamento de polícia. E até essa hora, nada da procuradoria nos responder, e assim terminamos esse turno. Os outros policiais voltaram para preencher as suas papeladas. Não comentamos com ninguém sobre o assunto. Decidimos deixar tudo isso em segredo, para não piorar o pânico na cidade. Haviam mais de 20 fichas de ocorrência da noite passada, e pelo menos 14 falavam de um suposto lobisomem que circundavam as casas, matando animais domésticos e gado de corte. Estava tudo um caos. Não poderíamos piorar tudo. Saímos do departamento e caminhamos bem desconfiados. Olhamos para todas as direções. E ao chegarmos em casa, demos de cara com o cigano Damião. Ele nos esperava sentado embaixo de uma pequena árvore na esquina de nossas casas. Ele dizia que muita gente havia afirmado ter visto uma criatura nas regiões, e que a coisa rodeou o acampamento cigano a noite toda, mas graças às suas orações, eles impediram que a criatura entrasse. Damião insistiu para que fôssemos visitá-lo. Lhe pedimos licença e entramos em casa, trancamos a porta e fomos tentar descansar. Felipe me questionava se seria uma boa ideia ir ao encontro dos ciganos. Eu respondi a ele que o policial que enlouqueceu no ano de 2014 também se aliou aos ciganos, e ele estava junto com o tenente e de alguma maneira ele pirou, e quase todos morreram. E mesmo sem poder provar nada, eu decidi me manter longe dos ciganos. Eu não sabia o que houve, vai que eles teriam algo a ver com toda essa loucura. Mesmo muito cansados, não conseguimos dormir. Então Felipe sugeriu que fôssemos de encontro à moça sobrevivente da chacina de 2014. Deveríamos encontrá-la para obter informações. Afinal, se ela sobreviveu mesmo, ela saberia de algo importante. E eu concordei com ele. Apanhamos as chaves do carro e fomos de encontro à moça dos registros. Incrivelmente, ela não estava tão distante, e por algum motivo eu levei comigo o distintivo que encontramos com o andarilho da confusão na cidade dias atrás. E este seria o meu maior erro. Ao chegarmos na cidade, fomos direto ao seu endereço. No entanto, a casa estava vazia e quieta. Ela morava numa casa simples, no centro da cidade. A cidade onde ela estava era uma cidade pequena, e algumas pessoas que estavam passando pela frente nos viu chamando por ela, e nos informaram que ela estava na igreja evangélica da cidade, que ficava a alguns quarteirões acima. Pegamos o endereço e as instruções de como chegar, e fomos ao encontro da moça. Entramos na igreja e demos de cara com ela, que estava sentada num banco, brincando com um bebê que deduzimos ser o filho dela. A chamamos pelo nome, e ela logo nos olhou. Dona Gabriela Martins e Silva? Somos da polícia da cidade vizinha. Algumas coisas aconteceram recentemente e precisamos conversar com a senhora sobre um incidente de 2014. A senhora pode nos ajudar, por favor? Ela nos respondeu altiva que já tinha dito tudo para os policiais e que ninguém acreditava nela. Mas se quiséssemos, ela poderia nos dizer o que precisávamos. Pedi que ela nos acompanhasse até a casa dela, que precisávamos conversar. Entretanto, ela insistiu que a casa dela não era segura, que a criatura poderia entrar lá, mas se quiséssemos, poderíamos conversar ali mesmo, na igreja. Ok, e o que a senhora pode me dizer sobre o antigo policial Rubens, que enlouqueceu numa operação em que a senhora estava envolvida? Já fui direto ao ponto, enquanto Felipe apanhava um pequeno caderno em sua mochila, para anotar algo que fosse importante. Olha, policial, o que está em meu depoimento é tudo verdade. Mesmo que diga que é síndrome do pânico ou estresse pós-traumático, eu não retiro uma palavra do que disse no depoimento.
Lamento que o bom homem tenha enlouquecido ou herdado a maldição da besta, como o povo da cidade fala, mas tudo que está no meu depoimento é verdade. Ela dizia enquanto apanhava o pequeno bebê em seus braços e caminhava em direção ao altar da igreja. Como assim herdou a maldição da besta, senhora? Isso não consta em nossos arquivos. Disse Felipe enquanto anotava algo no caderno. As pessoas dizem que ele foi mordido por um bicho na noite que me salvou. E que agora ele também vira bicho. Dizem que ele virou um andarilho e que vaga sem rumo nas estradas por aí, tentando não machucar ninguém. Uma senhora que ainda viu ele na forma humana disse que ele está quase louco, que vive segurando o distintivo e dizendo que isso lembrava ele do homem que ele foi um dia. Ela disse também que ele tentou se matar algumas vezes, mas nunca conseguiu. Era como se o monstro dentro dele não deixasse que ele se matasse. E dizem que a fera é louca e doida por sangue. Felipe, mexendo em minha mochila, apanhou o distintivo e mostrou a ela. Ela o apanhou na mão e viu o número do registro. Vocês não deveriam ter me mostrado isso. Ele pode farejar esse negócio de muito longe. E agora, além de tudo, tem o meu cheiro. Ele nunca mais vai me deixar em paz. Precisamos nos livrar disso. Neste momento, o bebê começou a chorar, desesperadamente, apontando para a porta da igreja e dizendo algo como um bicho na porta. Nos viramos rapidamente para olhar, e tudo que vimos foi uma pessoa correr. Eu me apressei em correr em direção à porta para tentar encontrá-lo, mas ao chegar na porta, eu não vi mais nada. Por precaução, decidimos montar guarda na porta da igreja, para tentar fazer a moça se sentir mais segura. A noite logo chegava, e uma chuva fina caía na cidade. As ruas estavam desertas, e a moça acabara de fechar as portas da igreja. O pastor nos ofereceu pernoitar em sua casa, mas decidimos montar guarda. Eu segurava o distintivo na mão e olhava para os lados. Felipe estava com um fuzil, e pelo celular ligamos para o departamento e dissemos que estávamos em uma patrulha pela cidade vizinha e que não iríamos prestar serviço na noite em questão. Por volta de 18 horas, Felipe me acordou. Olha ali, no fim da rua. Eu olhei, e o que vi era o velho andarilho de pé, nos olhando do meio da rua. Ele parecia cansado, ofegante, mas com um semblante de risos. Quando eu o vi, rapidamente saquei a minha pistola, e apontando a pistola para ele, eu disse: Se entregue, de maneira pacífica, e nada te acontecerá de ruim. E sem te machucar, vamos te prender e te levar para a justiça. Ele começou a andar em nossa direção, e quando chegou próximo a nós, ele se pôs de joelho com as mãos na cabeça. Se rendeu calado e quieto. Felipe o algemou e colocamos ele no banco de trás do carro. Demos a partida e fomos em direção à nossa cidade. Ele olhava o pôr do sol pela janela, e eu martelava em minha mente como isso tinha sido tão fácil. Se ele queria se entregar, por que não tinha feito antes? Algo estava muito errado. Olhei de rabo de olho para Felipe, que estava olhando desconfiado para o Rubens, no banco de trás. Ao pôr do sol e ao primeiro sinal da lua, o mesmo começou a ficar muito agitado, se sacudia e gritava. Então eu logo acionei reforços e pedi uma unidade médica móvel e encostei o nosso carro num ponto da estrada. E não demorou muito para Rubens começar a falar. Vocês me tomaram algo, uma coisa íntima que me lembrava de quem eu fui. Quantas pessoas eu ajudei. Eu me mantive sóbrio por bastante tempo, sabe? Eu não queria confusão, eu só queria sair daquela cidade e nunca mais voltar. Aquele lugar exala um cheiro podre de morte, que vocês são incapazes de sentir. Ele ria e babava muito, as suas veias saltavam para fora, os músculos estavam agitados, e com o movimento ele quebrou as algemas. E com um chute ele arrancou a porta do nosso carro. Eu saquei a minha pistola e Felipe o fuzil. Mas antes mesmo de podermos atirar, ele soltou seu uivo estridente, bem ali,
em nossa frente. Aquilo era aterrorizador. Ele nos olhou de lado com aqueles enormes olhos vermelhos e uma boca enorme cheia de dentes afiados. Nós travamos de medo, enquanto um homem que há pouco nos falava dava lugar a uma besta demoníaca, saída direto das lendas e contos populares. Eu tremia muito de medo. Aquilo tudo era inconcebível, até em nosso imaginário. Entretanto, ouvimos um tiro de escopeta e um som da mesma sendo recarregada. A fera urrou de ódio e saltando em direção à mata selvagem. Ao olhar na direção do tiro, vimos sair da mata um semblante de um homem. Era Damião, que estava vindo em nosso encalço desde que saímos de casa. Provavelmente ele sabia que sabíamos de algo. Agora vocês acreditam em mim, não é mesmo? Apanhe as suas armas, porque ele vai voltar. Damião falava enquanto ajudava Felipe a se levantar do chão. E eu logo informei que já havia chamado reforços. Mas ele disse que a fera voltaria antes dos nossos reforços chegarem. Segundo ele, a fera era inteligente o suficiente para saber que não daria conta de uma guarnição. Mas em contrapartida era muito orgulhoso para desistir de uma presa. E ainda mais de nós, que estávamos com uma coisa dele. Damião disse, apontando para o distintivo. Ele mal se calou e ouvimos se aproximar algo que parecia ser um animal grande. Ele corria muito rápido e nos circundava. Ora atravessava a estrada à nossa direita, ora à esquerda. Parecia querer nos confundir. Estava conseguindo. Felipe gastou um pente de fuzil, atirando aparentemente no nada. Me encostei no carro, para não ficar de costas para a estrada, enquanto a coisa nos circundava. Quando, de repente, a criatura saltou da mata à nossa esquerda, e agarrando o cigano, o puxou para dentro da mata. Mas não antes de Felipe lhe acertar um tiro de fuzil, deixando aquela coisa furiosa. O bicho largou o cigano machucado na beira da mata, e mais uma vez correu para dentro da mesma. Mas dessa vez, aquela coisa andou bem mais lentamente do que na vez em que foi atingida pelo cigano. Comecei a caminhar devagar em direção ao cigano machucado, e apanhando seu corpo, eu o arrastei para perto do carro. Meus colegas, infelizmente eu fui mordido e isso dá muito feio. E não tem maneira alguma de eu me dar bem com isso. Se sobreviver, vou ficar como ele. Então, eu lamento, mas eu preciso resolver isso. Eu não posso deixar que eu me torne um perigo para as pessoas que amo. Enquanto ele dizia isso, ainda dava para ver a fera caminhando ferida para a mata. E antes mesmo que eu ou Felipe pudéssemos tentar convencê-lo a não fazer, ele saiu correndo em direção à criatura, disparando vários tiros a queima-roupa na fera, que ainda correu para a mata. Em seguida, escutamos o barulho de mais 5 tiros e vimos os clarões dos disparos de dentro da mata. E logo após, escutamos um forte grito de dor vindo de Damião. E depois não escutamos mais nada. Aquilo foi uma cena triste e que até hoje eu não consigo esquecer. Uns 30 segundos depois, vimos uma silhueta sair de dentro da mata. Entretanto, eu e o Felipe ainda tínhamos esperança de ser Damião, que estava saindo com vida dali de dentro da mata. Mas para o nosso espanto e terror, aquela silhueta era a fera, que agora, muito mais furiosa, vinha ao nosso encalço. E dessa vez, como estava machucada, aquilo veio mais sorrateiramente. Agora, com mais nitidez, ao brilho da lua cheia, dava para ver o quanto aquilo era horrendo. Aquilo tinha uns 2 metros de altura e parecia andar encurvado. Possuía uma espécie de mão negra gigantesca que ficava de pé apoiando em suas patas traseiras. As suas orelhas eram grandes e pontudas, como as orelhas de um lobo, e o seu focinho também era semelhante a de um lobo. Entretanto, da cintura para baixo, aquilo tinha pouquíssimos pelos e conservava traços humanoides. Eu gelei assim que me dei conta que aquilo na minha frente era um lobisomem. Disparei algumas vezes contra a criatura, e aquilo subiu no carro e me deu uma patada.
a criatura me atirou longe do carro. Felipe, que estava encostado no porta-malas do carro, recarregando o fuzil, estava longe do raio de ataque da criatura. E mesmo machucado, eu insisti em atirar na criatura para tentar distraí-lo e dar um tempo de Felipe terminar com aquela coisa. A fera caminhava a passos lentos em minha direção. Parecia saborear o meu medo. A arma não disparava mais e não tinha mais munição. Então eu senti o odor pútrido da criatura se aproximar. E senti, junto com isso, a morte chegar. Ao longe eu consegui escutar as viaturas chegando. E sabíamos que tínhamos pouco tempo. E foi nesse momento que ouvi um disparo alto, estridente e ao mesmo tempo senti o ardor de um ferimento me perfurar. O sangue quente corria sobre o meu corpo e só conseguia pensar que a fera havia me mordido e que eu teria que me matar ou fugir como ele fugira. Mas ao olhar direito eu vi o bicho de pé caminhando em direção ao Felipe e vi ele disparar mais uma vez e de novo e até a fera cair no chão. Ele veio ao meu socorro, pedindo desculpas, e me arrastou para próximo ao carro. Me abraçou em seu colo, e eu vi ali adiante dos meus olhos a fera voltar a ser homem, sem roupas. O que antes era um monstro, agora dava lugar ao corpo do velho e cansado policial Rubens. Ele estendia a mão em nossa direção, e balbuciava algo como obrigado ou perdão. Eu não me lembro. Quando os paramédicos chegaram, eles vieram me atender. E eu ouvi um paramédico comunicar ao hospital no rádio. Policial, 27 anos ferido. Estilhaços de bala calibre 7,62. Provável bala perdida. Depois disso, eu apaguei. Acordei 2 dias depois num quarto de hospital. A primeira pessoa que vi foi Felipe. Ele me explicou que teríamos que depor nessa audiência, para esclarecer como todo o caso se deu. Enfim, essa é toda a situação. Eu sei que muitos não vão acreditar e que vão dar um jeito de abafar esse caso para que a corporação não saia manchada. Sei também que neste caso teremos que ser afastados. Mas em meu depoimento eu não mudarei uma só palavra. Tudo que contei é a verdade. E como última declaração, afirmo que existe muito mais entre este mundo e o outro do que se é ensinado em igrejas, sinagogas e templos. E que quem for esperto vai se cuidar, porque às vezes o perigo nos circunda de várias maneiras. Mas pelo menos agora a alma do velho soldado Rubens descansa, sem vagar e sem penar como um monstro, e sem viver humilhado como andarilho. E este é sem dúvidas o seu descanso merecido. Boa noite.